Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. É uma enorme alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos para poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, essa palavra poderosa para as nossas vidas, de suma importância para cada um de nós, sem a qual não podemos viver, sem a qual não podemos respirar, porque ela é o ar que nós respiramos, ela é o alimento que nos sustenta durante a nossa caminhada de vida. Então, eu agradeço o irmão agora pela oportunidade, primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e pelo irmão que está assistindo esse vídeo, que com tanta alegria o Senhor colocou no meu coração e é um prazer estar podendo compartilhar com vocês. A graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como os irmãos estão, né? Sabemos que não está sendo fácil para todos nós, estamos passando por dias difíceis ainda, mas pela infinita misericórdia do Senhor estamos aqui vivos, estamos sendo guardados, livrados pelo Senhor, porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Amém? Então, é nessa esperança, né, que nós vivemos, é nessa esperança que nós lutamos as nossas lutas, nossas batalhas, e é maravilhoso o agir de Deus na nossa vida quando nós acreditamos nele, quando nós depositamos a nossa fé, nossa esperança no nosso Senhor. Amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto bíblico que está em 1 Samuel, capítulo 17, que fala também sobre uma quarentena que o povo de Israel também passou. Não uma quarentena de enfermidade, como é o que nós estamos passando, né, com o Covid-19, coronavírus, mas uma quarentena onde o povo de Israel, o exército de Israel, viveu 40 dias de afronta de um exército que se levantou contra eles, né? E eu gostaria de ler com os irmãos esse texto, que está em 1 Samuel, capítulo 17, do verso 1 ao verso 11. Amém? Vamos para a leitura da palavra de Deus. Você já encontrou o texto? Você está com a sua Bíblia aí em suas mãos? Eu estou com a minha aqui. Não podemos deixar de estar com a nossa espada. 1 Samuel, capítulo 17, do 1 ao versículo 11. Amém? Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhe: Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu um filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se, temeram muito. Amém? E só para confirmar que foram 40 dias
que esse filisteu afrontou, que esse filisteu desse exército afrontou Israel, vou dizer o versículo 16 para os irmãos aqui, ó. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias, né? Uma quarentena. Então esse é o texto que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Então, a maior dificuldade que Israel estava passando não era contra um exército, mas sim contra um forte guerreiro, um filisteu muito alto, muito forte, que carregava uma armadura muito pesada, uma lança muito grande, muito afiada, e um escudeiro que carregava possivelmente um grande escudo muito pesado. E isso me chamou muita atenção porque eu, lendo esse texto, nos diz que foram por 40 dias que esse inimigo, esse filisteu, afrontou e convocou algum homem, algum soldado do exército de Israel, né? Aí eu fico me perguntando, né? Poxa, será que você, será que nós teríamos também medo desse homem? Será que nós iríamos aceitar esse duelo? Será que nós aceitaríamos, né, essa disputa? Será que nós nos colocaríamos à disposição do rei Saul para lutar contra esse inimigo? Provavelmente nós não teríamos essa coragem. Então, provavelmente nós não teríamos essa disposição, né? Mas então por que Deus permitiu? Né? Por que Deus permitiu tamanho assombro? Por que Deus permitiu que Israel passasse por esses 40 dias, né, de medo, de temor, né, naqueles dias do rei Saul, né? Tudo que Deus faz tem um propósito, né? Isso é fato, a gente não pode nunca se esquecer disso, de que tudo que nós passamos nessa vida tem um propósito maior do que os nossos, o propósito de Deus, né? Nunca podemos nos esquecer disso. E qual era o propósito de Deus para Israel, né? Deus queria levantar um rei, né, no lugar de Saul, que havia desobedecido inúmeras vezes a Deus, né? Então Deus levantou um rei, levantou um homem para assumir o lugar do rei Saul, né? E esse homem era Davi. Enfim. Mas não era somente esse propósito que Deus tinha para cumprir na nação de Israel, né? Deus tinha um propósito de mostrar a Israel, né? Mostrar que era possível vencer aquele gigante. Era possível vencer essa luta, era possível vencer essa batalha, era possível se tornar vitoriosa a nação de Israel, né? A palavra de Deus diz no versículo B de Mateus 19, 26, fala assim: mas para Deus tudo é possível, né? Nenhuma circunstância, nenhuma situação adversa, nenhuma luta que se levante contra nós tenha o objetivo de nos ferir e de nos machucar, de nos fazer estar prostrados, com medo, né? Mas não. Toda circunstância, toda prova, toda batalha que se levanta contra mim, contra você, ela tem um propósito maior. Propósito que Deus estipulou para cada um de nós, que é de nos fazer crescer,
que é de nos fazer se levantar em meio às angústias, em meio às tristezas que a vida proporciona, porque muitas são as aflições do justo, isso a gente não pode esquecer também, porque as pessoas acham que muitas vezes ser cristão é viver uma vida sem luta, é viver uma vida de alegria intensa, constante. Não, 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 não. Jesus falou que é possível também chorar, é possível também se entristecer. Ele mesmo chorou diante do sepulcro de Lázaro. Então não estamos livres do sofrimento, não. Pelo contrário, estamos sujeitos a sofrer. Mas o interessante do Evangelho é que ele não nos tira do sofrimento, mas ele nos capacita para enfrentá-lo. Então isso é maravilhoso. Ele nos dá as armas, né? É como um ditado que todo mundo conhece, né? Eu dou a faca e o queijo, né? Agora quem tem que cortar somos nós. Então é por aí que Deus faz com as nossas vidas. Ele permite a situação se formar na nossa vida. Mas ele também já nos dá a arma, já nos dá a saída, o escape para tudo que nós vamos enfrentar, né? Então, para Deus tudo é possível, né? Não existe nada nesse mundo que se levante contra nós que para Deus seja impossível de realizar o milagre. Ele sempre estará disponível para cada um de nós. Isso é maravilhoso. Então, toda circunstância, ela se levanta com o propósito de Deus de nos levantar, de nos fazer mais fortes, mediante a vida, mediante tudo, né, que nós somos. E toda circunstância, ela vem mexendo, né, com a nossa estrutura humana, né? Além de nós termos aquele que é transcendente, né? Aquele que é sobrenatural, aquele que ultrapassa os limites da física, da ciência, de tudo que existe, de todas as leis descobertas pelo homem. Ele é sobre tudo e sobre todos, né? Então, por mais que nós tenhamos essa vida em nós, a vida do Senhor, a transcendência, nós estamos sujeitos a esse corpo aqui, ó, a essa carne, a esse pó dessa terra aqui, ó, algo que nos faz estar aqui nesse mundo, né? E a circunstância, ela sempre vem alcançando esse ser aqui humano que está sujeito a ter medo, que está sujeito a ter desconfianças, a ter ansiedades, a ter dúvidas. Isso realmente é o que nos deve preocupar mediante as circunstâncias, mediante ao que se levanta contra mim e contra você. Temos que se preocupar com isso que está dentro de nós, isso que faz parte de nós, né? Não é isso o que transcende, mas isso é o que está dentro de nós e que temos que ter cuidado, que é o temor, que é o medo, que é a dúvida, a incerteza, a desconfiança mediante a adversidade, né? Em 1 Coríntios 10, 13, Paulo fala que sobre todas as tentações e circunstâncias, sobre tudo, nós podemos suportar em Deus. Tudo que vai se levantar na nossa vida de agora em diante, de agora até o fim de nossas vidas, em Deus, não em nós mesmos, não na força do nosso braço, na nossa capacidade humana, em Deus nós podemos suportar, né? Tudo o que vem sobre nós, em Deus nós podemos resistir, em Deus nós podemos vencer, amém? Mas falando sobre a humanidade que existe em nós, o ser imperfeito, o ser sujeito a emoções que muitas vezes querem nos impedir de sermos vitoriosos mediante a batalha, né? Provérbios 4:23 nos diz assim:
sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém, porque dele procedem as saídas da vida. Cuidado com o teu coração. Cuidado com o que você está sentindo nesses dias, nessa ocasião que nós estamos vivendo. Nós não somos os primeiros e nós não seremos os últimos a passarem por tais circunstâncias que mexam com as nossas estruturas humanas, nosso sentimento, nosso coração. Cuidado com o teu coração, com o que ele está pensando, com o que ele está sentindo, com as emoções que estão invadindo o teu ser. Cuidado com o teu coração. É isso que Salomão disse lá em Provérbios. Cuidado com o teu coração, porque ele pode te fazer vencedor, mas ele pode te fazer um derrotado. Uma pessoa prostrada mediante as lutas que se levantam e se levantarão contra a tua vida. Amém? Então cuidado com o que está pairando. Cuidado com aquilo que você está deixando entrar no teu coração nesses dias. Cuidado. Porque foi isso que cegou um grande exército, um forte exército, o exército de Israel, o exército do Deus vivo, do Deus forte e poderoso. Foi isso que fez com que o exército não enxergasse a possibilidade da vitória sobre aquele exército, sobre aquele gigante. E Deus, sabendo disso, porque Deus sabe todas as coisas, não há nada oculto diante dele. Ele, sabendo disso, ele levantou o rei Davi. Ele levantou o rei de Davi. Não só com esse propósito, mas porque ele queria levantar o rei como rei, assumir a Davi como rei, assumindo o lugar de Saul, porque já havia sido rejeitado por ele. Mas ele levantou Davi para mostrar que o Deus de Israel era forte, poderoso e invencível sobre os seus inimigos. Deus nunca perdeu e nunca vai perder. Se alguém perder, é por conta da descrença, é por conta da falta de fé, falta de confiança nesse Deus maravilhoso. É difícil a gente imaginar tantos soldados, tantos homens capacitados para uma guerra, para uma luta. Mas por conta do coração, por conta daquilo que estava invadindo o ser daqueles homens, por conta daquilo que eles estavam vendo, um gigante cruel, um gigante assustador. Não podemos viver por aquilo que vemos, mas por aquilo que acreditamos sobre o nosso Deus. Não deixe que o teu coração venha a ser invadido pelo medo, pela desconfiança, incerteza. Não. Fé é totalmente ao contrário. O caminho de Deus é totalmente totalmente contramão do que o mundo ele caminha. Deus não vai por esse caminho, Deus ele está vindo ao contrário, em outra direção. Se o mundo vai hoje pelo caminho do medo, pelo caminho da incerteza, pelo caminho da descrença, da impossibilidade, da ruína econômica, ruína de tudo aquilo que podemos imaginar, o mundo está indo a este caminho, a esta direção. Não, mas nós não, porque Deus não está nessa direção. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. E o fim do maligno é isso, é destruição, é ruína. Mas aqueles que caminham com o Senhor não, estão caminhando pela vida. Estão caminhando pela abundante vida, pela vida eterna, a qual nunca terá fim. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, não andem neste caminho que o mundo está caminhando. Porque o fim desse caminho é morte. O fim desse caminho é ruína, é destruição.
Mas o caminho que o Senhor está propondo para mim e para você nesses dias é um caminho de salvação. É um caminho de eternidade, é um caminho sem fim, é um caminho de vitória para mim e para você. Não se deixe levar pelo teu coração. Cuidado, que o teu coração ele pode te levar à ruína e à destruição. A Bíblia nos diz em Eclesiastes 3, versículo 1. Abra sua Bíblia e leia. Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. O que está acontecendo é propósito de Deus. Amém? Você acredita? Você crê? Propósito de Deus. Debaixo do céu. Nós estamos debaixo desse céu. E esse propósito é para mim e para você. Participamos desse propósito. Mas eu quero te dizer que este propósito, ele vai se cumprir. Porque a palavra de Deus, ela sempre se cumpre. Não podemos negar, não podemos negligenciar essa palavra. Se ela está dizendo que vai acontecer, que tem que cumprir a palavra de Deus, vai se cumprir. Não fuja dessa realidade. Não se omita, né? Esteja presente, participando do propósito de Deus. Porque Ele é maravilhoso para mim e para você. Quando Ele disse que um dia haveria de vir aquele que iria nos redimir, aquele que ia nos tirar o pecado, aquele que iria nos trazer boas novas de salvação, a palavra ela se cumpriu. Jesus veio a este mundo, a luz do mundo veio a este mundo e ela brilhou sobre mim e sobre você. Então não queira desacreditar disso. Quando a gente pensa em desacreditar, é porque você está sendo levado pelas notícias, está sendo levado pelas informações que o mundo está dando. Você não está sendo levado por essa palavra. Palavra de Deus viva, poderosa. Cuidado, seja levado por essa palavra. Não pelas informações que as pessoas dão. Não, você não vive baseado nessas informações, você vive baseado na palavra de Deus. Naquele tempo foi necessário 40 dias para que se cumprisse o propósito de Deus sobre a nação de Israel. 40 dias. Não sabemos quanto tempo vai durar essa pandemia, essa nossa quarentena. Não sabemos. Não sabemos, mas eu sei que um dia ela vai acabar. Porque para todas as coisas há um tempo determinado. Foi o que nós lemos agora em Eclesiastes. Eclesiastes 4. Eclesiastes 3, versículo 1. Não se esqueça disso. Vai se cumprir esse propósito e vai acabar. Não sabemos o dia, enquanto isso nós temos que ter paciência, né? Pare de se perguntar até quando, para de questionar com os vizinhos, com os colegas de trabalho, até quando, não importa até quando. Não sabemos o quanto vai durar essa pandemia, mas sabemos que todos os dias da nossa vida Ele estaria conosco, foi o que Ele nos prometeu. Todos os dias até a consumação do século, eu não vos deixarei sozinhos. Você está com Jesus. Você não está com a economia desse planeta. Você não está com a economia desse país. Você não vive por ela, para ela. Não. Nós vivemos aquele que prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Entenda isso. Pare de questionar. Pare de se perguntar. Pare de comentar com as pessoas. O que vai ser disso? Vai ser o que Deus quiser. Ele é soberano. Quem sou eu para aconselhar Deus? Pecador, falho, imperfeito.
cheio de imperfeições, pecados, que preciso pedir perdão todos os dias para Ele, para que Ele me purifique. Quem sou eu para questionar o agir de Deus? A Bíblia fala, operando Ele, quem impedirá? Não sou eu, não é você. O propósito de Deus Ele vai cumprir na nossa vida. Ele, quando me chamou e quando te chamou, Ele não viu em você uma pessoa já capacitada para enfrentar todas as lutas da vida. Não, Ele sabia que nós éramos fracos, que necessitaríamos da intervenção dEle na nossa vida. Ele está te capacitando. O Evangelho de Jesus é isso. Ele te capacita para passar pelas dificuldades, pela tempestade da vida. Ele está te capacitando. Confia nele, o mais ele fará. As pessoas carregam tanto esse versículo nas portas, pendurados, em Bíblias abertas, no meio da sala, numa estante, num outdoor, em um caminhão. Confia nele, o mais ele fará. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Não tenha dúvida, não deixe teu coração te enganar. Paulo falou também aos Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora eu te faço uma pergunta, meu irmão, minha irmã, todos aqueles que estão assistindo. Quem está te fortalecendo nesses dias? O que está te fortalecendo nesses dias? Paulo falou que tudo nós podemos naquele. Quem é que está te fortalecendo? Quem é esse que está te fortalecendo? E eu vou te dizer a diferença. É aquele caminho que eu te falei. É aquele caminho que eu comentei agora, né, através da palavra. Existem dois caminhos. E Deus ele só usa o estreito. Porque largo é o caminho, espaçoso é a porta que conduz à perdição. Agora estreito e apertado é o caminho que conduz à vida e à salvação. O que você está fazendo? Quem está te fortalecendo? Onde você está procurando alimento para passar por essa situação? Qual é a fonte do teu alimento para vencer, para passar por essa dificuldade? São as informações, são as notícias que não são nada animadoras, muito menos esperançosas. Cuidado, irmão, cuidado, irmã. O que você está assistindo, o que você está lendo, porque essas notícias só tendem a piorar a situação humana, a mente humana. A nossa maior batalha está aqui dentro, é o que eu comentei com as adolescentes. Nossa batalha está aqui dentro, a gente tem que vencer aqui dentro. Porque se a mente não estiver bem, todo o corpo vai à deriva, naufraga, se entrega ao mal. Não, irmãos, não podemos deixar que essas informações sirvam de alimentos para a nossa alma. Não, irmãos, não atentem para isso, porque é o inimigo querendo distrair você, como distraiu aquele exército poderoso de Israel. O inimigo conseguiu distrair eles, mostrando um inimigo forte, assustador, distraindo ele, cegando ele para que não enxergasse uma vitória, um Deus forte, poderoso, maior do que aquele gigante, infinitamente mais. Infinitamente mais. E Davi foi lá e mostrou para eles que o Deus dos exércitos de Israel era forte e poderoso. E com uma pedra, não foi a pedra que matou aquele gigante, mas foi a fé de Davi, a convicção de Davi que ele venceria. Vamos aprender com Davi essa lição de que temos que confiar em Deus nas circunstâncias, nas adversidades, nas lutas, nas batalhas. Foi muita gente que conseguiu, que o inimigo conseguiu cegar, distrair com as notícias, com as informações, com aquele disse-me-disse. Ah, você ouviu isso, você viu aquilo. Fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal, porque o inimigo ele quer distrair você. Ele quer roubar a tua esperança, quer roubar a tua fé.
Não, tudo nós podemos naquele que me fortalece. E o que me fortalece e o que te fortalece é Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor pela tua vida. Continue nessa luta. Continue nessa perseverança em nome de Jesus. Amém?